professor Samuel Dória, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aulinha de matemática. E aí, pessoal, vocês já estão respondendo às atividades propostas para ser solucionadas em casa? É importante que vocês, a cada semana que estão em casa, vocês solucionem os problemas propostos. Pessoal, e aí? Peguem o seu material didático para iniciarmos mais uma aula. Então, pessoal, é importante a gente não esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula ela tem como público-alvo vocês alunos do 6º ano do ensino fundamental. E nessa aula de hoje a gente vai falar de frações, ou seja, a gente vai iniciar abordando a ideia de fração. E aí, vocês têm ideia de como surgiu e de como se dará o início dos nossos estudos, representações e resolução de problemas com frações? Vamos iniciar? Então, vamos iniciar falando de frações. Falando de frações, a gente vai para a página 132 à página 134. Lá, nós vamos iniciar vendo os conceitos iniciais sobre a ideia ou as ideias iniciais de frações. Então, o primeiro exemplo que tem aí no livrinho de vocês, ele diz: em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Observe a figura. Ou seja, pessoal, Antônio e sua namorada, eles foram à pizzaria. Lá, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. É importante a gente entender que, falando de frações, nós sempre iremos falar de inteiro dividido em partes iguais. Se eles forem divididos em partes diferentes, não serão representados por frações ou não representarão frações. Aí, pessoal, a pizza que Antônio pediu foi essa daqui. Antônio, mais a sua namorada, eles pediram uma pizza. Uma pizza dividida em 8 fatias de mesmo tamanho. Mas Antônio e a namorada não conseguiram comer a pizza por completo. Ou seja, eles comeram apenas 3 fatias. Então, aí, eles comeram apenas 3 fatias e deixaram 5 fatias sem comer. Aí ele quer saber quantos pedaços Antônio e a namorada comeram. Estamos vendo, eles comeram 3 pedaços. Ele quer saber também quantos pedaços restaram. Ou seja, se a pizza foi dividida em 8 fatias, eles comeram 3, é óbvio que restaram 5. Ou seja, ficaram 5 fatias da pizza sem comer. Então, pessoal, presta atenção. A gente está falando de uma pizza que foi dividida em 8 partes de mesmo tamanho. Antônio mais a namorada comeram apenas 3 e restaram 5. Depois a gente vai abordar esse problema, esse exemplo, explorando a fração. Vamos continuar a nossa ideia de fração. A ideia de fração como parte de um todo, ou seja, nós vamos ter noção da ideia de fração como parte de um todo. Aí será necessário que vocês peguem papel, lápis e borracha, porque nós vamos representar algumas frações utilizando papel e lápis de cor. Utilizando papel e lápis de cor, a gente vai fazer representações de frações. Vamos iniciar recortando uma tira de papel, ou seja, nós vamos recortar uma tira de papel assim, no formato retangular. Depois que nós recortarmos uma tira de papel no formato retangular, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar, ele diz o seguinte: dobramos a tira inteira ao meio. Obtemos 2 partes iguais. No caso, cada parte obtida representa metade ou o meio da tira. Nós temos essa tira aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dobrá-la ao meio. Quando nós dobrarmos ao meio, nós vamos obter 2 partes do mesmo tamanho. Então, cada uma das partes nós vamos dizer que é um meio, que é uma das 2 metades em que a folha ou a tira de papel foi dividida. Essa parte pintada de azul é um meio, essa outra parte pintada de branco também é um meio, ou seja, uma metade, outra metade, 2 metades desse inteiro. Pessoal, aí a gente vai prosseguir. Olha o que ele diz. Recortamos outra tira de papel, dividimos essa tira em 3 partes iguais. Cada parte da tira representa a terça parte ou 1/3 da tira. Olha, nós pegamos uma outra tira de papel, agora nós dividimos em 3 partes de mesmo tamanho. Nós recortamos no mesmo formato, no formato retangular, depois nós dividimos em 3 partes de mesmo tamanho. Aí agora,
nós estamos dizendo que cada uma das três partes é um terço da tira de papel. Ou seja, um terço e um terço. Três partes iguais em que essa tira de papel foi dividida. Pessoal, o que é que ele quer abordar com isso? Olha, a representação numérica é um terço, ou seja, uma das três partes em que o inteiro foi dividido. Uma das três partes e uma das três partes em que a tira de papel foi dividida. Pessoal, e aí? Vocês estão entendendo sobre as ideias iniciais de fração? Vocês estão entendendo essas divisões que estamos fazendo com esses desenhos usando uma tira de papel? Vamos continuar? Então ele diz o seguinte, ó, recortamos outra tira de papel, dobramos ao meio e a seguir novamente ao meio. Cada parte da tira inteira representa a quarta parte ou um quarto da tira. A representação numérica é um quarto, ou seja, um quarto. Vamos colorir de azul 3 dessas 4 partes. Dessa forma, podemos dizer que 3 quartos da tira estão pintados de azul. Pessoal, o que é que aconteceu? Nós pegamos uma outra tira de papel, aí nós dobramos agora em 4 partes iguais. Aí, nós pegamos 3 das 4 partes em que nós dividimos e nós pintamos de azul. Deixamos apenas uma parte sem pintar de azul. Ou seja, nós estamos dizendo que 3 das 4 partes em que o inteiro foi dividido, nós pintamos de azul. Aí nós podemos dizer que a parte pintada de azul é 3 quartos. São 3 das 4 partes em que o inteiro foi dividido. Então, pessoal, aí agora nós vamos voltar ao exemplo da pizza. Ele diz assim, olha, você lembra que na pizzaria onde Antônio e a namorada fizeram o pedido, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais? Lembra que nós botamos a figura da pizza? Numericamente, cada pedaço pode ser representado por 1/8, uma das 8 partes em que o inteiro foi dividido. Pessoal, presta atenção que, tendo a ideia de fração, nós já temos noção de que o denominador da fração, que é o númerozinho que vem abaixo, ele está indicando em quantas partes o inteiro está sendo dividido. O númerozinho que vem acima, chamado de numerador, ele indica quantas partes foram observadas. Nesse caso, como a pizza que Antônio pediu, ela foi dividida em 8 partes de mesmo tamanho. Cada uma das 8 partes pode ser representada por uma fração 1/8. Aí ele continua. Antônio e a namorada comeram apenas 3 pedaços, ou seja, 3/8. Olha, 8 como denominador indica em quantas fatias a pizza foi dividida. 3 como numerador indica a quantidade de fatias que Antônio e a namorada comeram. Então, 3/8. Restando 5 pedaços, ou seja, 5/8. Pessoal, então assim, 3/8 é a quantidade de fatias que Antônio e a namorada comeram. 5/8 é a quantidade de fatias que restaram. Então, nós estamos representando a pizza que Antônio pediu em forma de fração. Pessoal, aí agora ele diz assim, ó, numerador e denominador são os termos de uma fração. Eu já tinha dito há pouco instante. O numerador é o que está acima, o denominador é o que está abaixo. São os termos de uma fração. Ele diz o seguinte, o denominador 3 indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida. Nesse caso, eu tenho uma fração 2/3. 3 sendo o denominador, ele vai indicar em quantas partes o inteiro foi dividido. Aí ele diz o seguinte, o numerador 2 indica quantas dessas partes foram consideradas. Depende do problema. No problema de Antônio, o numerador 3 indicou quantas fatias de pizza Antônio mais a namorada comeu. O denominador 8 indicou em quantas partes a pizza foi dividida. Então ele diz o seguinte, o numerador 2 indica quantas dessas partes foram consideradas. Veja como são lidas ou escritas por extenso algumas frações. Por exemplo, o denominador 2 a gente lê 1/2. O denominador 3 a gente lê terço, nesse caso 1/3. O denominador 4 a gente lê 1/4, nesse caso 1/4. O denominador 5 a gente lê quinto, nesse caso 1/5. O denominador 6 a gente lê sexto, nesse caso 1/6. O denominador 7 a gente lê 1/7, nesse caso 1/7. Então, pessoal, a gente está fazendo a leitura das frações de acordo com os denominadores. Isso é importante que a gente aprenda, memorize, para que nós possamos explorar sempre que estivermos trabalhando com frações. Pessoal, agora nós vamos falar a ideia de fração como resultado da divisão de números naturais, na página 135.
É importante vocês lembrarem que uma fração, ela tem dois elementos, numerador e denominador. E ela é dividida por um tracinho. Aquele tracinho, ele pode representar uma divisão entre numerador e denominador. Então ele diz, Miguel tem uma barra de chocolate e quer dividi-la de forma igual entre seus 4 netos. Ou seja, Miguel, ele tem uma barra de chocolate. O que é que Miguel quer fazer? Ele quer dividir entre seus 4 netos, mas que todos recebam a mesma quantidade. Então, como você acha que Miguel deve proceder para dividir sua barra de chocolate entre seus 4 netos? De que forma você acha que Miguel deve fazer? Então, pessoal, é importante a gente lembrar que estamos falando de fração. Os inteiros que podem, ou que devem, ou que serão representados por frações têm que ser divididos em partes iguais. Utilizando uma folha de papel para representar a barra de chocolate, aplica a ideia que você sugeriu no item anterior. Aqui, você sugeriu de que forma Miguel vai fazer essa divisão, e aqui você vai representar usando uma folha de papel. E aí, vamos fazer essa representação para vermos de que forma Miguel ele fez essa divisão. Então, Miguel tem uma barra de chocolate, ele dividiu em 4 partes iguais, cada um dos netos recebeu uma parte. Podemos dizer que cada um dos netos recebeu um quarto da barra de chocolate, uma das 4. Então, pessoal, aqui está a representação da barra de chocolate já feita a divisão. Ele dividiu em 4 partes iguais, em que cada uma das partes é representada por uma fração 1 quarto, uma das 4. Pessoal, agora a gente vai para a página 136, responder algumas questõezinhas. Então, a questão 3, ele diz, uma semana tem 7 dias. Que fração dessa semana é representada por? Que fração dessa semana é representada por 3 dias? Que fração dessa semana é representada por 6 dias? Pessoal, lembre, o inteiro aqui é uma semana, ela tem 7 dias. A gente vai fazer divisões. A gente vai representar 3 dias em forma de fração e a gente vai representar 6 dias em forma de fração. De que forma a gente representaria? Então, para representar 3 dias, a gente vai representar pela fração 3 sétimos. 3 dos 7 dias em que a semana ela é composta. Para a gente representar 6 dias, a gente vai representar 6 sétimos. 6 dos 7 dias em que a semana é composta. Então lembre, o denominadorzinho aqui de baixo é a quantidade de dias que é formada a semana. O numeradorzinho, que é o de cima, representa os dias aqui que estão sendo observados. 3. Agora, nós vamos ver problemas envolvendo frações, na página 137. Acompanhe as seguintes situações. Mariana comprou 20 garrafas de suco para a sua festa de aniversário. Foram 4/5 consumidos dessa quantidade. Quantas garrafas foram consumidas? Olha, pessoal, presta atenção. Mariana, ela comprou 20 garrafas de suco para a sua festa de aniversário. Mas apenas 4/5 dessas garrafas foram consumidas. Aí ele quer saber quantas garrafas foram consumidas. É importante a gente entender que o inteiro aqui é 20. O denominador 5 indica que nós pegamos o inteiro 20, dividindo em 5 partes iguais. E o numerador indica que 4 dessas 5 partes foram consumidas. Então, aí a gente vai ver fazendo um cálculozinho. Então, aí nós representamos assim, olha, aqui vamos imaginar que é o inteiro, né? São a quantidade de garrafas no total que ela comprou. Ela comprou 20 garrafas. Essas 20 garrafas nós dividimos em 5 partes iguais. O inteiro, sem ser consumido, nenhuma das garrafas é 5/5. Então, pessoal, eu fiz um desenho para associar a esse problema. Eu disse que aqui está sendo representado a quantidade de garrafas totais que ela comprou, 20. Essa quantidade foi dividida em 5 partes iguais, mas antes de serem consumidas nenhuma, a gente representa pela fração 5/5, que é uma fração aparente. Aí, pessoal, houve, né, a festa e foram consumidas algumas garrafas, 4/5, ou seja, 4, olha, das 5 partes em que nós dividimos as 20 garrafas. É justamente isso que ele quer saber. 4/5 de 20 são quantas garrafas? Vamos ver? Então, pessoal, olha, 1/5 corresponde a 20 dividido por 5. Lembre, o inteiro é 20, o denominador 5 indica em quantas partes ele foi dividido. A gente vai pegar 20 e dividir por 5. Quando a gente divide 20 por 5, a gente encontra 4. Estamos dizendo que 1/5 das garrafas são 4 garrafas. Como foram consumidas 4/5, portanto, foram consumidas quanto? 4 partes iguais de 5. Ou seja, 5 é igual a 4 garrafas. Como foram consumidas 4/5, foram consumidas 4 partes iguais de 4. Ou seja, 1, 2, 3, 4.
nós temos 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Foram consumidas 16 garrafas. Então, aqui eu fiz a representação, olha. 1 quinto, mais outro quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Porquanto 4 quintos é a mesma coisa que 4 vezes de 4, que dá 16. 16 garrafas foram consumidas. Pessoal, agora a gente vai para a página 138, para a atividade da página 138. Na página 138, pessoal, ele diz assim, a questão 1. Em um grupo de 224 pessoas, verificou-se que 1/8 dessas pessoas nasceu na região nordeste do Brasil. Olha, em um grupo de 224 pessoas, verificou-se que 1/8 dessas pessoas nasceu na região nordeste do Brasil. Estamos dizendo que 224 por seu inteiro foi dividido em 8 partes. Uma dessas 8 nasceu na região nordeste do Brasil. Vamos ver o que ele quer saber em relação a isso? Então ele quer saber o seguinte, quantas pessoas desse grupo nasceram na região nordeste? Vamos calcular? Basta a gente entender. O inteiro é 224. Foi dividido em 8 partes iguais. Dessas 8, apenas uma nasceu na região nordeste do Brasil. 224 dividido por 8, 28. Estamos dizendo que 28 pessoas nasceram na região nordeste do Brasil. A questão 2, ele diz, olha, Mariana adora água de coco e resolveu encomendar certo número de cocos para seu aniversário. Foram consumidos 18 cocos, o que corresponde a 1/4 da quantidade encomendada. Quantos cocos foram encomendados? Pessoal, presta atenção. O inteiro aqui a gente não tem, mas sabemos que ele foi dividido em 4 partes. Uma dessas 4 é 18. Estamos falando de coco, 18 cocos. A gente quer saber quantos cocos ao todo foi comprado. A gente sabe, então, que nós temos 4 partes iguais de 18. Basta a gente multiplicar 18 vezes de 4. Quando a gente multiplica 18 vezes de 4, a gente encontra o inteiro em quantidade que nós estamos querendo. Então, 4 vezes de 18 é 72. Estamos dizendo que Mariana, ela comprou 72 cocos. Desses 72, apenas 1/4 foi consumido. Ou seja, 18 cocos. 18 equivale a 1/4 e 4/4 é 72. O inteiro por completo. Então, pessoal, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Foi uma aula simples, bem resumida. Nós iniciamos o estudo das frações. Na próxima aula a gente vai nos aprofundar mais em relação a frações. Um forte abraço e até o próximo encontro.